Estamos aqui ao vivo, galera. Que maravilha. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje para falar sobre o que tem acontecido aqui em Aracaju e nos últimos episódios, né? Deixa eu tirar uma configuração de áudio para mim aqui. E aí, quem já tá aí? Como é que tá escutando? Deve estar bom o áudio, eu acho, né? Não sei. Ah, pra mim melhorou, porque eu tava tendo um retorno meio esquisito aqui. Boa noite, Nufern, apoiador, cara. Pô, membro, né? Brigadão, cara. E aqui também o Alan Rodrigo. Olha lá. Massa, galera do rock and roll, do metal, Gustavo Silva. Pô, eu tô transmitindo agora de um jeito diferente, porque eu tô transmitindo tanto na vertical quanto na horizontal, cara. E aí, bem interessante dentro do YouTube. É uma coisa nova que eu não tinha feito ainda. E aí, eu vou até perguntar aqui, ó. Como é que vocês estão assistindo? O áudio tá bom aí? Som ok? Ah, a pessoa tá falando que tá ótimo. Que massa, cara. Porque eu botei o microfone agora, que é o mesmo que eu uso pra gravar as entrevistas e tal, né? Antigamente eu usava do iPhone, mas ficava meio ruim, né? Vou botar aqui como você está assistindo, ó. Tá cheio de novidades ao vivo. Como você está assistindo? Vertical ou horizontal? Vamos ver o que vocês respondem aí. E aí, ó, de Portugal, no Fern. Que legal, cara. É Nunfern mesmo? A pronúncia? Nunfern, sei lá. O RMS, o som tá ótimo, tá falando, é tudo ok. Ana Paula Brasolim. Ah, que legal. Pô, querida. Que massa, meu. Eu separei algumas coisas pra falar, porque assim, pô, teve muita coisa legal que aconteceu, né? E uns papos muito bacanas e que tinha muito a ver as pessoas, assim, participarem. E aí eu achei interessante a gente fazer assim, uma coisa mais interativa, né? De conversar. Um deles, cara, especialmente, assim, eu acho que tem mais a ver, é o Vela de Botequim com o Jack, né? Que é um quadro novo aqui no Hashtag Sal, que a gente fez uma provocação que é tipo velejando no fim do mundo, né? Não que eu acho que o mundo vai acabar, pelo menos não tão cedo na nossa existência, mas é, o que tem mas assim, tipo, eu acho que é legal pra conversar vários temas dentro de uma brincadeira, assim, né? Olá, cara, tem um cara aqui, o Francisco Dantas Filho. Fala, Adriano, participando a 10 mil metros dentro de um voo. Abraço grande aqui, massa. Pô, a internet hoje, né, cara, tem rolado já dentro do avião, tranquilo, assim, né? Tem que pagar geralmente a mais, né? Mas tem acontecido. Ó, eu tava com uns 30 episódios atrasados, Bruno. Não pode, Bruno, não pode. Bruno Dregatti, tô brincando. Tava na reforma do balanço ainda quando parou, né? Quando ele parou de assistir. Maratonei as últimas semanas e agora só falta os últimos em Aracaju. Pô, cara, tem uma sequência massa ali, assim. Não é difícil dizer onde, mas vamos dizer assim, do 400 que eu velejei até Mangue Seco, é Mangue Seco aqui. Eu tô bem feliz com esses últimos episódios, assim. Eu acho que tá muito legal, cara. Muito bacana mesmo. Ó, o Alan Rodrigo tá falando que o áudio tá ok e o vídeo não. Pois é, eu notei que a conexão deu uma variada, mas agora parece que melhorou de novo. Eu tenho um feedback aqui. Teve uma instabilidade, né? Eu não sei porque hoje parece que a Starlink tá meio ruim de upload. Mas eu acho que vai melhorar, cara. Acho que pelo que eu notei, tem um atraso, né? Eu falo aqui, demora uns segundos e melhora aí, acho que vai melhorar, né? E ó, a maioria tá assistindo na horizontal, mas, pô, uma grande quantidade na vertical também. 30%. Que massa, cara. Eu gosto de assistir tudo mais na horizontal, porque, pô, nossos olhos são na horizontais, né? Eu acho, sei lá, né? Assim, opção, uma coisa. Mas eu acho vertical muito ruim. Acho que pra retrato não, né? Porque retrato, sei lá, né? Foto você pega na mão e tal, tem uma tradição já, né? Mas eu gosto muito mais de vídeo na horizontal. Eu ainda acho que daqui a pouco eles vão inventar, assim, uma rede social que é na diagonal, pra você ter três fotos pra você tirar, três vídeos pra você gravar. Porque alguém vai dizer assim, não, porque você segura naturalmente o celular assim com a mão na diagonal, aí então. Vamos ver aqui, cara. Ó, pode falando que tá ok, né? Espero que o vídeo tenha melhorado também, cara. Pra mim parece que melhorou aqui. Ó,
O Fábio Borges Turnê. Pô, querido, cara. Pô, é, você comprou um barco há pouco, né? É um cara de escuna, manja muito já do mar e tal, né? Ali de Arraial do Cabo. Pô, espero que esteja tudo bem com o barco. Dá um toque aí, como é que tá? E ele você assistiu, ficou amarradão, né? Eu também, cara. É sempre uma coisa que eu pensava, faz horas que eu queria fazer esse episódio, mas era mais legal com alguém pra tirar, pra conversar. E o Jack era o cara pra isso, porque ele manja de manutenção. Acho que tinha uma ideia muito bacana, assim, do que poderia acontecer também com as coisas, né, deteriorando e tal, né? E fala aí, cara, que dúvidas você. Tem um negócio aqui, ó, iniciar perguntas e respostas. Ah, não, mas aí se eu coloco aqui, diga, ó, peraí. Vê se vocês conseguem botar, ó, iniciar perguntas e respostas. Ó, vou botar aqui, assim, eu não sei se funciona assim esse negócio, mas vou botar aqui, ó, pergunte. E aí, pergunte qualquer coisa. Não sei se tá funcionando, ó. Tá rolando aqui, ó. Perguntas e respostas. Acho que aí vocês conseguem botar aí, ó. E vamos perguntar agora só. Eu botei qualquer coisa, mas eu tenho que trocar isso aqui pra, ó. Vamos perguntar só sobre o fim do mundo. Ah, não dá agora. Já botei. Tudo bem. Depois eu passo outro aí. E me digam o que que vocês. Sei lá, outras coisas que a gente não falou ali. Eu tenho certeza que tem um monte de coisa que a gente podia ter falado ali, cara, e não falou, né? Ó, bom, vou responder outras perguntas aqui fora do tema também. Por exemplo, a do Leandro Diniz, que é: boa noite, quando teremos o próximo episódio de entrevista com quem mora embarcado? Cara, eu quero em breve, em breve. Mas é que, não sei, por exemplo, aqui onde eu tô, em Aracaju, e lá também em Mangue Seco, eu não tinha ninguém, né? E onde tinha em Salvador, eu entrevistei algumas pessoas, mas também eu tava com a cabeça muito focada na reforma, né, cara? E assim, passava o dia inteiro na reforma e eu não conseguia pensar em outra coisa. E o Hashtag Sal, eu sempre trouxe pra mim uma coisa assim que é muito o que eu sinto na hora, sabe? Assim, é a fruta da estação, é a safra do vinho que tá rolando ali, sabe? Assim, é o que realmente eu tô vivendo naquela hora. E eu acho que assim eu consigo fazer melhor, com mais vontade, e minha cabeça tá naquela coisa, sabe? Consigo pensar em histórias melhores e tal. E era o que eu estava vivendo ali. Então, eu acho que daqui a pouco vai subir mais gente pra Feno, então vou encontrar mais gente que mora a bordo também, sabe? E mais entrevistas desse tipo vão rolar. Mas eu tô muito feliz com os episódios. Eu sei, eu também sinto falta de umas entrevistas assim mesmo. Mas eu tô muito feliz com os episódios que eu fiz ultimamente, cara. Esse aí do Jack não teve muitos views, na real, mas eu achei maravilhoso. Eu vou mandando aí, ó. Esse perguntas e respostas aqui, eu não sei se funcionou isso aqui, cara. Não sei se vocês viram isso aí. Ó, deixa eu ver aqui. Perguntas e respostas. Eu só vi a pergunta de como você está assistindo. É, né? Não apareceu esse outro perguntas e respostas. Será que é eu que tenho que. Talvez é eu que tenho que botar alguma pergunta aqui, né? Ó, vou encerrar. Eu não sou muito streamer. Sou mais. Ó lá. Depois eu faço isso aqui. E. Porque aí eu podia botar. Ah. Tá, botem no chat aí, não precisa. E o Leandro Santos, top vídeos, obrigado, cara. E andei só de escuna. Ah, legal também. E claro, ter um barco, né, e velejar mais você e mais pouca gente ali também é uma coisa diferente, né? E velejar, cara, velejar. Tem escunas que velejam, mas a maioria não. Mas também é maravilhoso. Ó, divulga a música no final. Pô, de Aracaju, né? Então, essa foi uma surpresa interessante e outra coisa que, pô, eu fiquei meio assim, né? Agora vou. Essa é uma coisa que eu não falei no episódio e que eu queria trazer aqui. Foi até meio tema, assim, né? Porque eu tava, assim, é uma cena que eu tinha na cabeça há muito tempo e eu sabia que era uma música. E eu já fui músico no passado, vivi de música e sempre, né? Aí eu comecei a escrever uma letra. Eu escrevi, a Ana tava comprando, eu não lembro se era óculos, o que que ela tava comprando, e eu lá no shopping esperando, assim, escrevendo uma letra, né? Tal. E aí, pô, eu fiz ali quase o que ia ser, assim. Tava em dúvida depois de umas rimas e umas métricas meio esquisitas, assim.
E aí eu pensei, cara, vamos botar no Suno lá e já tínhamos brincado com ele até pra fazer umas trilhas, assim, umas coisas, né? Tipo, que é uma inteligência artificial pra fazer a música, mas a letra toda eu fiz. Aí eu botei lá e comecei a alterar, comecei a pensar, cara, e gostei, e mais do que eu gostei, assim, ó. Não era a intenção de publicar, mas eu senti que era uma expressão de um sentimento que eu tinha na hora, assim, sabe? E que pô, tinha era uma cena e era mais do que cena, um sentimento que eu tive quando fui morar a bordo e que eu acho que muita gente teve, e eu achei que era uma expressão genuína. Eu sei que muita gente, talvez não goste porque é inteligência artificial, né, a música, e eu entendo totalmente essa crítica e também não pensei muito em colocar. Aí eu falei com amigos que são músicos profissionais, que vivem de música e tal, né, e mais ou menos todos me falaram assim, mostrei a música, até porque fiquei meio assim, pô, será que é viagem colocar isso no final do episódio, né? De repente eu tô achando, mas sabe aquela coisa assim que não, mãe acha todos os filhos bonitos, assim, né? Não tem filho feio. E aí pô, a galera gostou, e especialmente o Duca, que é um amigão meu, assim, falou: "Cara, esse trem já foi, cara, assim, não vai voltar atrás, né, assim, faz parte das ferramentas que a gente tem, não tinha gente que fazia música sem nunca tocar um instrumento, tipo, com sample, né, e programando e tal, agora temos a inteligência artificial, sabe, assim, e aí eu coloquei, cara, e eu acho que muita gente gostou. Eu botei ali, né, que era do Suno e tal, né, a letra eu fiz. E eu espero que vocês tenham gostado, cara. Espero que tenha sido uma expressão artística bacana, sabe? Eu coloquei já, eu já fiz a inscrição para entrar no Spotify, Apple Music, todas as coisas de streaming, mas demora um pouquinho. Vai entrar, né? Eu não tenho pretensões assim de que isso vai estourar, que vai ser um negócio incrível e não sei se eu vou voltar pra música, mas foi importante ali, talvez outras coisas. Aí a gente tava no shopping comprando um negócio, aqui em Aracaju tem, né? Aí a Ana tava nas lojas ali comprando um negócio e eu escrevendo outra, pensei, cara, minha carreira musical só acontece nas compras, dona Lívia. No shopping, no estacionamento de marido ali. Ah, cara, deixa eu ver o que vocês acham desse tema aí, ó. Escrevam aí o que vocês acham. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Essa aqui, enquete. A enquete funciona melhor. Ah, não tem uma enquete já. Ah, posso encerrar a enquete? Encerrar a enquete. Aí fazer outra, ó. Aí vocês voltam. O que acharam da música? Aí, gostei. Não gostei. E eu tava mais uma assim, ó. Ser IA me incomoda. Não é só IA, né, na verdade, né, mas ser feita também por IA me incomoda. Porque eu vou te falar, um pouquinho me incomodou também, mas eu acho que foi importante. Aqui, eu me atrapalho todo com esses negócios aqui, cara. E. Ah, você gostou mesmo do patinete. Eu e meu esposo gostamos muito desse vídeo. A Elane Cristina dos Santos. Ah, aqui, tá, ó, vou iniciar a enquete. Eu acho que foi um episódio bem bacana. E eu gosto, assim, de compartilhar o que eu acho das cidades também, né? E aqui, pô, Aracaju é uma cidade muito bonita, cara. Muito, muito show, assim. E também muito tranquila. Até por ela não ser, assim, um dos grandes polos de turismo. Tem turismo aqui, mas não é tão forte quanto, sei lá, Salvador, né? Não sei se é o turismo um problema, né, que deixa assim, mas é menor, né? Tem 600 mil habitantes, então é a capital mais segura do Nordeste, todos falam, cara. Vamos ver. Ó, você gostou de Aracaju, né? Sim, sim, sim. No começo era entrevista, hoje é mais diário de bordo. O Ivenco. Ivenco.
sabores, não vem com S sabores da vida, 366. Sim, tem um pouco de verdade, mas é que não é só diário de bordo. O hashtag sal, depois de um longo tempo, assim, até eu, enquanto eu não morava a bordo, sempre tinha uma entrevista. Não, nem sempre tinha uma entrevista. Ou sempre teve um pouco de vlog meu ali, assim, tipo, o que aconteceu e as entrevistas. Porque eu me lembro assim, ó, que quando eu comecei o Hashtag Sal, era uma dificuldade, assim, como é que eu vou mostrar a vida das pessoas, que eu vou ficar vivendo com ela 2 dias aqui? Elas não vão deixar, nem ferrando, eu deixaria. Aí gravando eu o dia inteiro aqui, né. Mas aí fica só uma entrevista. Aí eu pensei: "Não, eu vou mostrar eu, como é que é o meu dia a dia no barco", que tem similaridades com o deles, né, e vou entrevistar, então eu consigo ter um mix dos 2. E isso foi sempre uma linguagem desde o início e foi aumentando conforme eu tinha mais experiência, fui passando mais tempo dentro do barco, isso foi aumentando, e a parte, assim, vamos chamar de vlog, nessa parte que não é entrevista, sempre teve lá e foi aumentando. Até que chegou uma hora que eu comecei a morar no barco, no episódio lá pelo 38, 40, não sei. E aí começou a ter muito material do que acontecia comigo, que era um outro tipo de experiência também, que era mais assim, claro, não tinha essa coisa que é linda da experiência de muita gente, que é a marca do Hashtag Sal, certeza, mas começou a ter muito vlog. E dependendo dos lugares, tem mais gente morando a bordo ou menos gente morando a bordo. Então, tipo, muda. Agora, tem uma outra coisa que eu não contei, eu vou contar agora, que tá em processo de edição, que sabe aquela corrida de canoas? Vocês gostaram da corrida de canoas? Do episódio 402? É, linda, né? Ah, cara, que coisa maravilhosa que são aquelas canoas sergipanas navegando, né? E graças ao amigo Rodrigo, que é o querido aqui, cara, eu participei um dia, como tripulante numa canoa daquelas. Meu, vocês não têm ideia que coisa incrível que é velejar naquelas canoas. E assim, ó, não tinha muito vento, não tinha quase nenhum vento no dia que a gente foi, sabe. Tinha umas rajadas. E andava 12 nós, cara. 12 nós, uma velocidade incrível e a galera muito ligada. Aquilo assim, ó, vira fácil, assim, você tem que estar ligadaço. São 6 a bordo ali, tem que estar todo mundo muito coordenado. E foi uma experiência muito louca, cara, muito. Porque é velejar, mas tem uma coisa, assim, mais raiz, mais natureza, porque a gente fica muito assim: "Ah, se não for de fibra de carbono, não sei o que lá, aí não vai". E ali você vê a vela sem frescura, cara, é só sabedoria, técnica, habilidade, sem marca, sem então, assim como um antropólogo, ele precisa conhecer um monte de línguas diferentes e para tentar ou vários povos diferentes para tentar isolar o que que é igual a todo ser humano, né, para entender o que que é cultural, assim, e característico de determinados povos, ou o que que é inato, né, o que que acho que ali dava para ter uma posição melhor para entender o que que é a vela, o que que não dá para tirar da vela, porque senão deixa de ser vela, sabe assim? Ali eu achei isso, foi muito legal, cara. Olha aqui, ó, vamos falar da horizontal, né, foi 66:34. Pô, 2/3 tá assistindo horizontal e 1/3 tá assistindo vertical. Massa, cara. É meio a proporção que o Hashtag Sal tem a sua audiência, assim, não, não, na verdade não, eu tô viajando. 66% mais ou menos é o que as pessoas que assistem na TV. Um dia eu acho que eu podia fazer um ao vivo só pra falando das estatísticas do Hashtag Sal, né, cara. Esses dias a gente bateu 41 milhões de views, desde o início, né. Massa, né, cara. 41 milhões de views, é muito view. Vamos ver aqui, ó, o que que vocês andaram comentando. Morei por meses de frente a uma marina e eu sonhava com a ideia de pedir um second job de limpeza de barco, manutenção e mecânica. Como seria a melhor maneira de abordar eles para esse trabalho? Hum, pô, é um caminho que eu nunca fiz, né? Mas eu sinto assim que se fizer aulas de vela, pode ser um caminho de conhecer mais gente, falar que você tem interesse de fazer isso, né? Ou se não, tem que ver, por exemplo, aqui, por exemplo, para limpar casco, tem que saber mergulhar bem, tem que conhecer o barco um pouco, né?
Então, não sei, cara, conversa com a galera e isso eu acho que depende muito de que habilidades você tem. Se você já é um mecânico, você sabe ser bom de ó, você falou, né, ali de segundo grau de limpeza de barco ou manutenção na mecânica. Conversar com a galera, cara, eu acho que esse é o esquema. Empresa de charter, às vezes, contrata muita gente pra fazer a manutenção, né. Tema top a música, Fura Bolhas. É, cara, eu acho que é uma expressão, foi um jeito de expressar diferente, sabe. E que às vezes é meio difícil no texto. Como você vai conciliar os palcos com a vela? Fala o Gaspar Macedo, 9846. Ah, isso é fácil, eu não vou. Difícil me imaginar voltando pro palco. Não que eu ache ruim, mas é que, sei, cara, é difícil. O Dr. Juan Dentista perguntou, boa pergunta. Você usa muita IA nos vídeos? Reflexões. Depende. Assim, ó, para gerar takes, não. Mas para transcrever os vídeos, o vídeo tá pronto editado. Aí eu transcrevo para virar legenda, uso todos os vídeos, faço isso, e aí depois fazer a tradução para as línguas que eu coloco lá, que são mais 6 línguas. Isso é tudo IA, né? Assim, um canal como o meu não teria a menor condição de pagar um tradutor em inglês para todo vídeo. Imagina 6, assim, né? E um para cada língua. Então, acho que isso é massa. Por exemplo, outra coisa, existem há muito tempo, isso já fazem, sei lá, 10 anos, ou 5 no mínimo, de. Obrigado. A Ana Lia trouxe uma água aqui, ó. Beleza. Tem há muito tempo removedor de ruídos de ar, mas é a minha voz, tudo ali. Às vezes algum áudio muito ruim eu uso removedor. O que mais eu uso IA? Deixa eu pensar. Tipo, eu tô pensando, estudando, mas não consegui ainda um jeito de, por exemplo, quando eu gravo a cabeça chama assim, o texto ali que eu escrevi, né, e tal, assim. E aí eu errei, voltei de novo, por exemplo, usar a IA para tirar os takes que eu falei errado e repetir. Não consegui ainda, mas gostaria. Esse é um uso muito massa da IA, eu acho. Outra coisa legal que eu uso IA tem 14 anos de vídeo, né, cara? E toda semana, e outras no meio da semana agora, é muito entrevista que eu dei. E aí, por exemplo, eu contratei, tenho dois editores trabalhando comigo, né? O Fernando e o Daniel. E aí, eles estão entrando agora, pô, é muito difícil para eles, às vezes tem dúvida de alguma coisa e tal. Então eu criei, e tá aberto ao público. Vou tentar botar nos comentários depois lá todas as legendas do hashtag Sal e um GPT, e tem notebook também do Google, em que você pergunta qualquer coisa sobre os episódios do hashtag Sal e ele pergunta na hora, porque ele sabe tudo sobre todos os episódios, cara. Isso aí é muito doido, sabe? Então, isso aí é um uso legal também. E deixa eu ver. Uma outra coisa que eu uso IA, por exemplo, assim, ó. Eu escrevo o roteiro, às vezes para pesquisar, eu pergunto: eu tô fazendo uma pesquisa que pode virar episódio", é uma curiosidade, que é como é que tá sendo velejar, cara, nesses lugares onde tem guerra agora, sabe. Venezuela ou agora no Estreito de Hormuz, mais especificamente, mas Oriente Médio ali, né. Então eu não sei, né, então o que que seria normal? Ir no Google, procurar as fontes, e às vezes eu faço isso também, mas agora eu peço, por exemplo, um deep search lá do Google, do GPT, que é um search, é um Google tem também, né, no Gemini lá, faço lá também, é muito bom também, excelente. Peço para IA me achar entrevistas, achar sites que falem sobre isso, sabe? E no final, quando eu termino o roteiro, quando eu escrevo tudo assim que eu vou falar no vídeo, especialmente se é um vídeo mais técnico, ou fala, eu peço para ele checar os fatos, para ele dar uma checada se eu tô falando alguma besteira, alguma coisa que não tem sentido. Isso eu acho massa, sabe assim? Mas eu acho que eu não deixo ele, tipo, dizer o que eu vou falar, sabe assim? Eu já pedi uma vez roteiro pra ele. Já pedi pra ele fazer alguma coisa, aí eu fiquei indignado, funcionou, porque eu fiquei indignado. Cara, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é assim, é um absurdo. Aí eu reescrevi. Porque era alguma coisa sobre a vida a bordo. Era o final de um vídeo que eu tava velejando e falando pra câmera lá na frente na proa, assim. Tem que bem bacana. Tava indo em direção à Aratu. Aí ele escreveu, cara, aí pela indignação, sabe assim, tipo, escrevi tudo errado e eu fui mudando. Então, sei lá, eu uso pra essas coisas, né?
Eu uso assim, e já usei alguns takes quando eu falei da história do Brasil e tal, mas na verdade eu me arrependi um pouco, achei bem ruim na verdade, depois que eu olhei com mais distanciamento assim. Mas tá, já falei bastante sobre isso. Vamos falar mais perguntas de você assim, ó. Mais perguntas aqui. Que fim levou a pesquisa bianual sobre os custos de morar a bordo e ter um veleiro? Gostava bastante de sua abordagem estatística sobre o tema e eram vídeos muito ricos em informações. Cara, eu tenho que fazer esse ano de novo. Fiz dois, né? Teve um que eu fiz e teve um erro, perdi os dados e foi uma coisa assim que tem incompleto. E foi muito aprendizado também. E aí agora eu vou fazer. 2026 tá na hora de fazer. Vou fazer de novo também. Aqui sobre a música, né? É o Rogab, sei lá. A resposta: gostei, mas Série A me incomoda, não dá pra explicar. Cara, eu acho que é a mesma coisa que eu sinto também. Eu gostei e tal, eu preferia que tivesse gente tocando. Mas não ia acontecer. Eu acho, aliás, eu adoraria que alguém gravasse, cara. Pô, sabe, assim, que uma banda gravasse. Meu sonho era, sei lá, o seu Jorge, ou sei lá quem, com a voz assim, meio parecida ali, gravasse, né? Não parecida com a minha. Mas eu acho que tinha tudo a ver. O Rapa gravando, imagina. Isso não vai acontecer, mas assim, isso é que eu acho mais legal, assim, de você criar uma ideia que depois vai ser gravada. Adoraria, adoraria. Ó, a Elaine Cristina dos Santos, minha cidade é muito boa, velho. É boa, cara. Aracaju ama seus fãs, Adriano. Que bom, cara. É... Aqui, ó, invenções. Invenções e sabores. Eu li tudo errado, desculpa, cara. Invenções e sabores da vida 3666. Isso de quando você está fazendo coisas rotineiras e aparece criatividade e administração, chama-se ócio criativo. Sim, sim. O Fernando perguntou por que parou com as entrevistas. Eu não parei, cara. Tem um episódio que eu fiz entrevistas agora, mas foi com navegadores de canoas é, artesanais, que são alguns colegas ali que eu corri junto e tal, mais um senhor muito experiente. Esse episódio vai ser muito massa. A corrida de canoas em Mangue Seco foi incrível, imagens belíssimas. Adriano, estou maratonando todos os seus vídeos, seu estilo de entretenimento filosófico me cativou demais. Tanto que fiquei com vontade de experimentar a vela. Sou de São Paulo e moro próximo a Guarapiranga. Que massa, cara. Agora tô vendo que eu tô com. Tô vendo só as principais aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Desculpa se eu pulei alguma aí, ó. Qualquer coisa vocês botam de novo. É, O Márcio Alessandro. Levar a vida a bordo deve ser incrível, mas eu me pergunto se a vida não fica restrita às cidades litorâneas. Digo, como você fica quando você vê lugar em terra, lá no fundão do Brasil, que gostaria de visitar? Ah, assim, claro que tem vários lugares que eu gostaria de visitar, mas, pô, não dá pra visitar tudo, né? Sabe, eu acho que, pô, tudo bem que há essa restrição muito específica, mas você pensar um pouquinho, em termos de visitar cidades, a minha vida é bem pouco restrita, na verdade, porque eu visitei muitos lugares, né? Realmente, eu tenho um grande apagão aí no interior, mas eu visito tantos outros lugares, cara. Ah, sei. Não, acho que eu não tenho tanto tempo na vida para ir para visitar tantos lugares, sabe? Então, sei que eu perco também, né? Porque tem lugares incríveis no interior, já conheci vários, mas é impossível visitar todos os lugares. Ah, Christian, Adriano, você precisa ver a corrida de canoa de Guaraqueçaba, top demais, 19 nós de velocidade, 19. Passa muita lancha caríssima por ali, o amigo que ficava maravilhado com essa corrida. Eu gravei, cara, essa canoa, mas deve ser a mesma galera, imagino, mas não era em Guaraqueçaba, foi em Paranaguá ali, também. Então, tipo, eu já gravei essa. Eu não me lembro o número do episódio, cara. É. Deixa eu ver aqui. Fala sobre as semelhanças entre motorhome e barco, elétrica e hidráulica. É muito parecido?
Imagina de um motorhome, se um motorhome pudesse navegar. Bom, motorhome híbrido, né, cara? Tem os caras que atravessaram o Atlântico de carro, com carro adaptado, claro, assim, tal, né? Mas, sim, tem muitas similaridades. Elétrica e hidráulica é bem parecido mesmo. Claro, hidráulica algumas diferenças, né? Eh, tipo, e o motor, sim, porque é um motor estacionário, aí tem diferença de refrigeração, que aqui a água não, né? Mas a água, assim, no carro fluido também, mesmo fluido, só que passa o ar no radiador. Aqui não, tem um trocador de calor na maioria dos barcos, existem outros sistemas, mas na maioria dos barcos tem esse sistema de trocador de calor, que a água do mar resfria a água que passaria por dentro do radiador. Só que se chama trocador de calor, né? Então, cara, tem muito. Acho que a vida também tem muitas similaridades e diferenças, né? Tipo, eu sinto que no Brasil, vou falar isso porque eu conheço mais a vida a bordo, posso estar falando uma ignorância absurda, mas acho que a gente tem mais. Não sei se eu posso dizer isso. Mais liberdade de parar em vários lugares, assim, de graça, ancorar e tal, assim. E no motorhome. Eu vejo a galera fazendo isso também, parando em praças e tal, né? Eu não sei. A minha experiência com o motorhome foi na van do Jack da Angelita. E paramos em posto de gasolina e tal. Foi massa, foi bacana, mas o barco era mais confortável do que aquela van, né? E também porque eu era um terceiro ali que não foi pensado, né, no carro deles ali e tal. Mas foi maravilhoso, mas não para uma vida, assim, naquele. Mas sei que tem motorhomes incríveis e que com conforto bacana, né? Então, é parecido, mas é diferente. Boa noite, bons ventos, o Adriano Bardot. É, vou ver aqui, de repente pula aqui, eu perco. Adriano, tudo certo? O Covil do Lost fala. Cara, o quão normal é pessoas com mais de 25 anos comprarem e passarem pelo menos um ano morando no veleiro? Pô, na verdade, é raro pessoas com menos de 25 anos. A maioria tem bem mais que 25 anos. Pela fase da vida, talvez, eu acho, né? Mas de passar um ano, dá. Acho que a dificuldade é porque é difícil de alugar um veleiro. Você vai ter que comprar um veleiro e depois desse um ano você vai ter que ficar com ele ou não sei, ou manter ele, não morar nele, não sei. Acho que essa é a dificuldade. Mas também tem outra dificuldade, porque por exemplo assim, você vai morar no motorhome, cara, provavelmente você sabe dirigir, né? O barco você não sabe pilotar ainda, acredito. E tem coisas do mar, onde ancorar, por exemplo, motorhome você tá, é maior, você vai ter uma dificuldade maior para estacionar, mas é mais fácil, acho que aprender isso do que você aprender a ancorar, por exemplo. Então, em um ano, você vai ter que aprender muitas coisas novas, né? Mas talvez você possa morar numa marina, mas não sei, cuidar de um barco exige assim, não é que é mais difícil que o carro, necessariamente, porque o carro também tem um monte de regra de trânsito e um monte de coisas de carro, né, assim, de andar mais rápido e tal, só que a gente aprende desde cedo, né, assim, desde quando sai da adolescência. E ali em um ano você vai ter que viver esse período que você aprendeu a andar de carro lá atrás, sabe, assim. Então, é perfeitamente possível, mas é um desafio e pode ser para muita gente bastante gostoso esse desafio também. É... Então, o Bruno Andreghetti falou já reparei alguns takes em episódios que falam em temas mais históricos que tem B-rolls com muita cara de tipo as cenas dos portugueses chegando na praia. Exatamente o que eu falei naquela hora lá. É, é, não sei se eu gostei de ter colocado, mas também não tinha nenhum. E também tem muita coisa assim, ó, o que colocar ali, né? Porque não tinha um quadro daquela região. Não tinha foto na época, porque, por exemplo, assim, Descobrimento do Brasil tem pinturas, que tá com o direito já tranquilo, tem, sei lá, muita coisa, né, para ilustrar ali, não tinha nada, mas você fica meio brega mesmo, eu também não gostei. Agora, eu acho que tem um uso legal às vezes, o problema é que é que dá bastante trabalho para você conseguir fazer algo bacana que encaixa, e olha. É estranho e tal, né? E ali foi estranho porque não ficou bom, na verdade. Mas a IA, cara, ela vai fazer parte. Eu acho que tem coisas que tem que. Ela tem um lado bom e um lado ruim, que nem tipo energia nuclear, sei lá, no sentido não da usina, tô falando assim,
a ciência nuclear, sei lá, de ter descoberto a força do dividir o átomo. Pode ser virar uma bomba, ser um negócio horrível, horroroso, pode ter vazamentos horrorosos, mas também salva vidas. E a IA também a IA é isso, cara. Tem coisas que é inimaginável, não vai voltar, sabe assim, tipo, a gente não vai combinar, vamos todo mundo parar de usar IA. Hum, não vai acontecer. Não vai acontecer, sabe? Tipo, mas tem usos que são de mau gosto, sabe? Ali o que eu fiz, eu acho que beirou, assim, mas não acho que foi horrível, mas também não. E acho que também eu tô aprendendo, todo mundo tá aprendendo aonde que é legal. Porque, ó, vou te dar dois exemplos de que a eficiência com a IA, assim, mesmo na arte, aumenta muito. E tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu não tô falando que é só bom, não, tá? Mas é, eu sonhei assim, acordado, né? Assim, que queria essa música. Eu olhava, pô, imagina se tivesse uma música aqui pra acabar o episódio e tal. Imagina se eu tivesse que escrever, tocar, chamar os músicos, ir no estúdio. Cara, não ia ter. Um canal como o meu, não dá pra fazer episódios de uma semana assim, eu chamar um músico pra gravar. Não, não dá, cara, não dá, né? Acho que uma emissora conseguiria, claro, mas seria uma luta pra conseguir isso lá dentro, a verba, tudo, sabe? Seria. E eu fiz, cara, sabe? Não vamos pensar na música sozinha, assim, mas pro episódio ali, né? E fiz. Eu trabalhei muitos e muitos anos, criando música para publicidade e para TV também, né, instrumentais. E é uma coisa que eu acho que já tinha meio que morrido, assim, um pouco, porque tem muitos bancos de trilhas com preço bom, que com muita opção, sabe. Mas existe com a IA, cara, é difícil, é meio duro falar isso, né? Tipo, até apresentador tá tendo diária, daqui a pouco eu que sumo também. Mas o que já tem ali é meio difícil proibir, eu não sei, assim, entende? É uma visão minha e eu posso mudar de ideia depois também, se eu pensar em outras coisas. E outra coisa que eu fiz, por exemplo, assim, ó, eu queria traduzir todo o canal e eu consegui há pouca semana, uma semana ou duas atrás. Todo o canal com legendas em todas as línguas. E aí eu falei, pô, imagina se tivesse um software que pegasse as legendas que eu tenho, transcritas que são por IA também, e aí já botassem todos os episódios e com a API do YouTube já encaixasse, né? E eu pedi pro Codex lá do ChatGPT e ele fez uma, cara. Fez um software que eu fui melhorando e pedindo com português. Eu soube programar. Eu fiz segundo grau técnico em processamento de dados e depois eu fiz faculdade de informática que eu não terminei. Mas não faço mais, né? E eu fiz um programa em uma semana funcional pra caramba que tá no fluxo animal, assim, fazendo isso. E, e fiz. Imagina se eu tivesse que contratar um programador. Eu não ia fazer. Eu não poderia. Não sei se eu poderia comprar um software específico para fazer isso. Talvez sim, mas, né? Então, esse tipo de eficiência, cara, a gente tem que dar um jeito de encaixar. Mas eu acho que a gente tem que também pensar no bom gosto dessas coisas. Ó, o que mais aqui, ó? Vamos ver. Opa, se dá uns pulos eu perco o que vocês falaram aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Vem quando em Alagoas, Maceió? Não falta muito, Eduardo Barbosa. Não falta muito. Como tá a situação de piratas aos redores do Ceará? Não tenho ideia, Rogab. Não sei como é que tá agora. Sempre foi meio delicado ancorar lá em Fortaleza. Eu não sei no resto do Ceará, tô falando em Fortaleza. Te falo que aqui em Aracaju é muito tranquilo. Aliás, Nordeste, o pessoal falava assim que era perigoso, não sei o que lá. Pô, tem lugares em Salvador que pode ser mais perigoso, mas onde eu tava era super tranquilo, foi maravilhoso. Mas tem sim uns lugares que a galera fala assim, aqui é mais perigoso, não vai sozinho e tal. No Sudeste também. Em Santos quase ninguém ancora para dormir ali fora, né, das marinas, né? Inclusive lá tiveram casos também. É a minha percepção de que o Nordeste não deve nada em segurança. Eu não tô falando geral, estatístico, isso eu nem sei, mas assim, de ancoragens, essa percepção. No sul da Bahia, eu te digo assim que é super seguro, super, super, super seguro. E aí, claro,
na Baía de Todos Santos houve casos estranhos no passado, tem regiões que sim, que não, o pessoal comenta isso aqui e tal, tem lugares, mas é possível velejar e dormir em lugares lindos que são seguros, mas tem que ficar mais ligado. Agora, Mangue Seco aqui, todo mundo dá a maior segurança, nunca aconteceu nada, é bem tranquilo, cara, bem tranquilo. É... Cadê? Aqui. Ó. O Ayrton Filho, é possível voltar do Caribe em um veleiro? Qual seria a rota? Considerando ventos predominantes e correntes. Ah, eu conheço três formas assim que o pessoal faz. Uma é fazendo a volta bem aberta, indo lá nos Açores quase, né? E quase indo na Europa, não tanto, mas assim, metade do caminho, sei lá, e descendo, como se estivesse vindo da Europa. A mais clássica é essa. Há quem vem colado por terra onde a correnteza é menor, mas ainda é contra o vento e pode ter mais redes, é mais raso, né? Mas já vi quem fez isso. E há uma contracorrente que o Luciano Guerra, eu entrevistei ele até sobre isso, traz barcos do Caribe assim, que ele descobriu quando ele trabalhava, acho, com não sei se já é o processamento o nome, ele analisava correntes marítimas e o fundo também para Petrobras. E ele viu essa correnteza e tal, e ele é skipper e traz barcos assim, né? O Renan Anjos fala sobre. Ah, isso aqui é uma oportunidade de falar de outro vídeo. Renan Anjos falou sobre. Fala sobre veleiros em impressoras 3D, velas fotográficas e outras tecnologias que lá fora são tendência. Então, cara, isso aí faltou falar naquele vídeo também que foi o Novas Tecnologias da Vela, que são cascos impressos em 3D. Eu não vi veleiros, pra falar a verdade. Eu vi um catamarã lancha e vi uma outra lancha assim, mas claro que poderia ter sido ser um veleiro. Isso aí eu acho que é fantástico, porque a maioria pensa assim: "Ah, impressão 3D é fraquinho, aquele plástico". Cara, tem impressão de 3D em vários materiais. Tem uma empresa que esqueci o nome, se é Electron, acho que é, que tem impressão de foguete, o foguete quase inteiro, o motor é impresso em 3D com vê assim, uns fios de aço, assim, meio que vai derretendo ali na volta. Então, dá para fazer muita coisa com impressão em 3D, né? E um barco, certamente. Isso vai ser uma tendência, porque no barco eu acho ainda mais assim que a gente não tem uma linha de produção que sai cuspindo carro ou numa estamparia de metal, sei lá, assim, que nem, né? Não tem essa industrialização tão grande. Pô, um estaleiro poderia ter uma impressora 3D ou alugar uma impressora 3D grande, né, que não tem, acho, dando sopa desse tamanho aí, né? Fazer uns cascos on demand, assim, que não precisaria ter uma linha específica para isso, né? E aí finalizar no galpão e tal, né? Mas já com o casco pronto. E eu acho que isso aí vai ser uma tendência grande. Eu não sei se alguém tá fazendo já isso, porque eu não sei o quão fácil é ter uma impressora 3D desse tamanho aí, no material que precisa e tal. Vi essas lanchas que estão sendo feitas, né? Mas até gostaria de entrevistar alguém, falar alguém sobre isso, mas eu acho que isso certamente vai ser uma tendência, de várias coisas ser feitas, né, em 3D, né. O Helmut Becker pretende velejar para o exterior? Sim, daqui a uns 2 anos, sei lá, vamos para o Caribe. No caso, eu estava falando, tipo, pessoas entre 25 e 30 anos morando a bordo de veleiros. Tenho a impressão de que a galera é mais velha. É, é mais velha, mas tem, cara, tem. Posso falar uma bobagem agora porque eu não sei exatamente a idade das pessoas. Mas tem a Teodora, tenho a impressão que ela talvez tenha 30, e tem, ou pelo menos foi para um veleiro com essa idade, tem a Carla, tem. Ah, muita gente, cara, muita gente, com certeza. Quer dizer, a gente me empolguei um pouco. Há pessoas, mas a maioria é mais velha, certeza. Mas há. Né? E eu acho que depende, claro, de como você ganha a vida, né? Se você precisa estar dentro do grande centro, é mais fácil no Rio de Janeiro, é mais fácil em Itajaí, onde você mora no centro, né? Então, não é uma coisa que dificulta para você conseguir um trabalho, nada assim. É, Vamos lá, o que mais aqui temos para conversar?
Olha lá, o Adenilson Muniz. Olá, Adriano. Estou muito entusiasmado com o mundo da vela. E também trabalho com vídeo, massa, cara, e fico vendo essa transformação acontecer comigo. No meu caso, de viver no caso híbrido motorhome e veleiro. Minha pergunta é: tem veleiro com motor elétrico? Tem. Tem cada vez mais veleiros com motor elétrico, motores elétricos. Híbrido parece ser uma tendência também, mas sim, tem cada vez mais. É a minoria, né? Mas eu acho que você vai ver massa. Ô, projetista anônimo. Cara, sério, larga a mão de dar ouvido pra chorão e usa IA a milhão e pronto. Bando de reclamão. Ah, não sei, cara. Eu uso sim, mas eu fico meio aonde eu uso, mas eu não é que não tenho vergonha de usar, acho que tem que usar bem feito, sabe assim, tem que usar de um jeito de bom gosto. Eu acho que essa é a questão também. Mas eu acho que, tipo assim, ó, eu vou mover uma ação porque eu não quero que existam apresentadores de IA. Ah, cara, não vai rolar isso aí, entendeu? O que tiver que ser, vai ser. Eu acho que há sim questões que são importantes, mas são diferentes. Por exemplo, direitos autorais é uma questão delicada, né? Porque de repente você usa IA. Eu vou te falar, me procurou uma empresa há um tempo atrás para que queriam assim o direito de usar o hashtag sal para treinar IAs. Ok. Mas aí tinha uma questão que era, tá, mas se alguém fizer a minha cara falando exatamente eu fazendo propaganda de alguma coisa, ou propaganda política, ou não sei o que lá, o contrato dizia que podia. Eu falei, ah, não, cara, eu não vou aceitar isso de jeito nenhum. Esse é um tema que é meio complicado, entendeu? Agora, e também, por exemplo, assim, se pegar IA e se passar por outra pessoa, são crimes que na verdade já existem, né? A IA amplifica. Esses são bem perigosos. Eu acho que isso tem que, não é choro, não, tem que, mas eu acho que tem que usar mesmo. O Edilson Carlos Souza, você já está a caminho de uma volta ao mundo? Como diz o Poderoso Castiga, mais ou menos, mais ou menos. Previsão de passar em Natal? Sim, 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 sim. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Ó, e essa onda de vídeos políticos apresentados por IA no YouTube me assusta. Me assusta também, cara. Isso aí eu acho que. Não, porque aí o problema é você usar IA para enganar alguém, sabe? Me lembro que o Harari falou uma coisa que depois eu vi em alguns lugares que até pegou isso assim, ó. Que eu acho que eu gostei da ideia dele, eu peguei e é o que eu acho que rola pra mim, assim, também que eu gosto. Cara, você pode fazer o que você quiser com IA. Você só precisa dizer que é IA. Sabe? Tudo bem, tem horas que você não vou dizer, essa legenda é feita por IA, mas assim, você não pode se passar por um humano. Por exemplo, se tem um atendimento numa empresa por IA, precisa estar ali um login, uma coisa para você identificar que é IA, sabe assim? Eu acho que isso que é importante. Você se passar por um ser humano é errado, sabe? Da mesma forma que, por exemplo, a gente aceita que tem o dinheiro, né? Você fazer um dinheiro falso, você se passar por uma nota de dólar ou real, dá problema, né? Grave. Então, eu acho que se passar por outra pessoa também. Eu acho que esse é um limite, por exemplo, interessante. Cara, IA é maravilhosa, veio pra ficar, mas tem que ter limite. Por exemplo, que nem o exemplo que eu falei, da energia atômica. É muito legal, mas tinha uma galera que queria fazer carro atômico. Tu imagina nos anos 50. Imagina se tem um acidente de trânsito, ainda mais na tecnologia da época, não sei hoje, mas também acho que seria problema ou descartar, né? Então, assim, tem que ter uns freios também, né? A gente também tem que saber lidar com as coisas. Vamos lá. Minha família mora em Salinas das Margaridas. Pena que fui pra lá na semana anterior do carnaval. Queria poder ter visto você de Tamoio. Pô, tive lá, um lugar bem gostoso, cara. E quem falou isso foi o Ferd Fernan. Ferd Fernan, acho que é isso. Desculpa aí se eu falei errado. O Adenilson perguntou de novo: existem veleiros com motor elétrico, tipo um BYD? Não, assim, não tem um modelo de veleiro que eu conheça que assim que é integrado. Ah, esse aqui é um veleiro BYD ou sei lá qualquer marca assim. Existem os veleiros e você escolhe o motor que você quer. Há estaleiros que vêm
quase sempre com o mesmo motor e tal, né? Mas não é integrado, assim, o motor é uma coisa que você bota à parte, mas sim, mas agora, por exemplo, toda essa integração da elétrica, assim, que no BYD ou nos outros carros elétricos também, o Tesla, sei lá qual outros, é, você vê que é um produto único, assim, que tudo se comunica, tudo fala, você pode fazer, mas não tem uma coisa pronta, são módulos. Por exemplo, aqui eu tenho esse computadorzinho da Victron aqui, ó, que ele, cara, é animal, ele mostra os tanques de água, se estiver conectado, mostra, tem telemetria, a empresa que me vendeu, que foi a Sem Fronteiras, né, cara, são Vinícius lá, a galera fera, né, procura na internet, eles falam, eles são de motorhomes, mas também de barco, eles são os embaixadores da Victron Energy aqui no Brasil, e eles monitoram de lá se dá um problema, sabe, assim, ó, tá dando um sinal estranho, não sei o que lá, existe isso, mas é em módulos. A navegação, né, é outra empresa que tem, né, você vai botar Garmin, Simrad, ou sei lá, né, tipo, Onua, sei lá, né, tipo, Raymarine, não tem uma coisa só, sabe assim, você monta com várias marcas. E existe protocolos que elas se comunicam, por exemplo, o NEMEA 2000. É um protocolo que faz mais ou menos todo mundo se comunicar. O Flávio Abreu, 190. Adriano, parabéns pelo canal e pelas escolhas da vida. Sabe me indicar um aplicativo legal para medir a velocidade em nós quando eu velejo com o meu laser? Ah, no celular tem o Navionics, que ele faz um track e ele fica guardando a velocidade. Depois você pode dar play e ver a velocidade. Acho que esse aí já tem um mapa, né? Uma carta náutica, assim. Se você. Tem outro que é o Speedometer, acho que é que ele mostra a velocidade e aqui meu celular tá com câmera, eu não posso olhar e ver qual é que é o nome realmente, mas eu sei que acho que é speedometer e aí ele mostra, você pode botar a média da velocidade, sabe? Porque os picos às vezes meio que engana assim, né? Ah, fui a 10 nós, mas cara, foi descendo numa onda, tal. Mas a média ele dá também, você bota assim um período, né, ou nos últimos minutos, uma coisa assim. O Fábio Tanaka botou aqui, ó, eu converti o meu, Adrilson. Tem vários motores disponíveis hoje em dia. Exatamente. Você pode comprar um veleiro. O meu poderia ser convertido para elétrico também no futuro. Penso em fazer isso também. É, você pode pegar um barco antigo até, né? Só poderia fazer um episódio sobre isso. Especialmente se um dia eu botar um motor elétrico aqui no barco. Não sei. É possível, é possível. É, Tô há muitos anos só assistindo nessa vibe, louco pra sair fora dessa cidade, mas devido aos filhos pequenos e outros assuntos, não consigo agora. Mas quem sabe o dia, o Ricardo Gavira. Cara, a vida vai se transformando, a gente vai tendo oportunidades e, né? É, vai indo. Por aqui tinha uma coisa interessante que eu tinha visto aqui. Projetista anônimo. Plástico tem uma resistência específica muito menor que a fibra. O barco vai ficar pesado. Os foguetes são da Relativity Space, mas é alumínio. A técnica não funciona em barcos. Pode fazer os barcos de alumínio. Da série 5086, 5083, é um material maravilhoso de fazer barco. Nesse caso, acho que poderia, né? É, acho eu, sei. Sem tanta certeza assim, mas se é alumínio, se pode ser qualquer liga de alumínio, poderia. É... Uhum. Tem os irmãos mineiros, aqueles que foram entrevistados. O Ricardo Gaveira perguntou, mas não sei se eles ainda estão morando a bordo. Acho que sim, cara. Eventualmente eu vejo eles são skippers, né? Estão toda hora indo para um lado, para o outro aí, mas eu não sei se eles estão sempre em barcos. Acho que eles não sei se moram num barco específico, mas eles estão bem dentro da vela, assim, bem dentro e aí viajando para fora. Até onde eu sei, assim, é tipo 2 meses atrás, eles estavam super, super, né? Vamos ver o que mais temos aqui. O Renan Anjos falou: sou engenheiro e trabalho com materiais compósitos e não concordo com descrédito. Ó, vamos ver quem é que dá o próximo passo aí. Escreve mais aí sobre isso que eu dou uma lida aqui, cara. Fiquei interessado. É, O Ferd Fernan. Usar uma IA sem ser programador quer dizer que você vai usar ela para tarefas específicas e com escopo simples. Quando você tem mais conhecimento, aí é outros 500.
Ah, imagino que sim, cara, com certeza. Eu não sou um programador e com certeza o que eu faço é simples também, mas ter sido um programador, programei COBOL, me ajuda. Mas, assim, na real, eu não fico olhando quase nada de código, assim, sei lá, coloca um API key no lugar certo, sei lá, assim, sabe assim, mas eu só peço em português mesmo. Eh, Boa noite, Adriano. Tudo bem? Não sei se já falou sobre, mas quanto a música IA? A música foi incrível. Olha. Ah, quanto da música IA? Cara, a letra eu fiz sem IA, completamente. A música eu fui pedindo estilos, instrumentos, tom da voz, fui fazendo vários prompts, fui dando referências e aí cheguei naquela ali que eu gostei. Né? Mas então, assim, todos os instrumentos são IA, tá? Mas aí, tipo, só que logo que você faz uma e você pede, assim, geralmente é difícil vir como você quer, né? Então você vai pedindo coisa, mas é tudo IA. Outra coisa, as imagens que você fez, Ju, são belíssimas. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu tô numa luta agora, eu quero comprar uma câmera, mas aí que eu gravo tudo com iPhone, né? Mas aí eu olho e penso, putz, é caro pra caramba uma câmera e não é. E é melhor, mas. Não sei. Eu adoro fotografia também, mas. Tô me coçando pra comprar uma câmera. Eu já tive, né? Gravei com Blackmagic aqui. Tive três Blackmagic, todos estragaram. Ela é meio frágil no mar. É por isso que eu também fico me segurando pra comprar, né, cara? Ai, vamos ver aqui. O Eduardo Coeri. Boa noite, tudo bem? Acompanhei a reforma do balanço enquanto vim visitar a família. E reformando o carro clássico dos meus pais, a reforma do balanço acabou ajudando a não desistir do caminho. Que demais, cara. Ó, um bom exemplo de motor elétrico de veleiro é o Saracura da Maritza. Pô, exatamente, cara. O... É um exemplo muito bacana que ela tá super feliz, cara. Combina com ela também e tal, né? E numa região que tem pouco vento. Aqui no Nordeste seria muito mais legal, porque aqui tem vento pra caramba. É difícil você ficar sem bateria aqui. Em Angra, talvez. Depende, né, do quanto você tem de bateria e tal, né? Mas achei muito legal. O Adenilson Muniz. Obrigado pela resposta. Cara, sem puxar o saco, o hashtag Sal pra mim está sendo uma enciclopédia da vela. Vídeos lindos sobre H.P. Love, Cabinho, Arrepio do Mar e por aí vai. Obrigado, cara. Obrigadão. Por que não tem quase nenhum motor Sailor aqui no Brasil, tipo Fischer 30, nem motor T4? Pô, não sei te dizer, cara. Tem vários. É, não sei. Talvez lugares com vento mais forte, eles sejam mais úteis, não sei. Eu também nunca velejei no motor Sailor. Ah, vi um, não velejei, mas vi um em Porto Alegre. Tinha um pra vender no Yacht Clube Guaíba lá. Bem bonito. Sobre o app, eu usava o Stella bastante, eu usei bastante na época que só velejava de Hobbycat. Ah, o que que é esse app? Stella é de velocidade? Ah, média velocidade grava os recordes. Lissandro Cantídio, meu amigão, cara. Olá, que é um dos donos da Ligarte, que faz as camisetas do Hashtag Sal. Aproveitando esse momento, entra aí, loja Ligarte, conheça camisetas e mochilas e chaveiros e mais coisas, muitas, que tem lá na loja pra comprar de camisetas incríveis, cara. Ah, o Fábio Tanaka. Sal, pensa, não tenho mais gás, não tenho mais tanque de diesel, não tenho mais manutenção de motor, tem bateria maior e ter um motor de gerador de gasolina pra reserva. Massa, hein? Legal, cara. Eu acho que, claro, dá pra fazer aqui, mas no catamarã ia ser mais legal, né? Mas só que assim, ó, não sei. Tem áreas que tem bem pouca. Que tem pouco vento, precisa muito motor, e aí eu não sei a autonomia, sabe assim? Mas é tentador, cara, porque, né, não precisa ficar carregando tanta coisa, mas acho que um geradorzinho, pra viagem, assim, que eu quero fazer longo, volta ao mundo, eu penso muito em híbrido, porque aí
teria um geradorzinho, mas um gerador a diesel, sei lá, de 2 cilindros, ali onde tá o motor já, que já é pô de centro, o gerador a diesel é mais legal, mais protegido, isolamento térmico e acústico ali, né? Não tem que ficar botando o gerador lá fora. Então, esse seria pra mim muito legal. Propulsão elétrica com gerador massa ali, sabe? Carregando as baterias, tudo. Isso aí eu acho que ia ser legal. Olá, o Sérgio Valverde. Tive a primeira aula de vela nesse domingo. Culpa sua. Que massa, cara. Que legal. Obrigado, aliás. Abraço aqui de Cotia, cara. O Léo Vidão. Meu querido, poderia fazer um episódio sobre os melhores lugares, dicas de lugares para aportar que outros para aportar e outros que deveria tomar cuidado? É uma boa, né? Eu fiz uma época um assim, os 10 melhores lugares para se viver no veleiro, eu acho. Tava na hora de fazer porque eu fiz do Rio de Janeiro a Porto Alegre, né? Tinha que fazer uma revisão. Ah, o projetista anônimo falou aqui da impressão de 3D para barco, né? Não é que não funciona por ser alumínio, mas sim pelo formato. A superfície fica super irregular, muito arrasto hidrodinâmico. A Relativity usina depois de um torno por ser circular. Mas no barco dá pra gente resinar. E, aliás, muitos veleiros de alumínio, eles têm uma camada grossa de resina e tinta depois. Então, não sei o quanto irregular é, mas poderia ter isso, né? Acho. Tem que colocar a música no Spotify. A minha esposa queria escutar, não achava o cantor Adriano. Então, vai. Tá indo pro Spotify, a qualquer momento vai entrar, porque eu já. Eu fiz lá. O trâmite é meio complicado, não é que nem botar no YouTube, assim. Tem que lançar tipo um CD, né? Um single, no caso. Tem que pagar, já paguei também e tal. E tá a caminho. Qualquer hora vai aparecer. Aliás, no Apple Music ou no Spotify. Tem umas músicas antigas minhas que eu nem sei como é que tá lá, cara, porque tudo bem, eu não que eu vendi as músicas assim, mas eu vendi as músicas através de alguns sites e eles colocavam em alguns pontos, eu acho que por aí que aparece. Mas se procurar Adriano Plotsky, tem algumas músicas minhas assim no Spotify, eu acho, ou na Apple Music, não lembro. Mas são músicas instrumentais, eram usados para fazer vídeos e tal. Não, se quiser escutar, massa, né? Mas não era o propósito, assim. É... Aqui, ó. Dale, Adriano. Everton de Santa Catarina. Pô, massa, cara. Prazer ter você aí, cara. Dá pra adicionar uma faixa de baixo tua numa música feita por ela? Ah, eu gravar o baixo? Dá. No Suno tem um esquema lá que tem o Suno Studio, você consegue desligar instrumentos, aí você grava o seu depois, não lá, mas num outro software de música, né? Um Pro Tools da vida, assim. Aliás, o Pro Tools foi o software que eu mais sabia mexer na vida, cara. Quando era sonoplasta em TV, produtor musical. Sabia todos os atalhos. Tudo, tudo, tudo. Voava naquilo. Agora não uso mais. Um catamarã vai a todos os lugares que o monocasco vai? Ah, vai. Né? Há, há quem diga que não há muitos monocascos indo na Antártida. Mas acho que vão. Acho que não tem conhecimento específico assim para dizer se não dá ou é só uma convenção, assim, talvez porque eles possam virar e tal, e lá tem muitas ondas, mas sim, cara, pode, eu acho que sim, qualquer lugar. Atualmente temos pontes de impressão 3D em aço, turbinas altamente eficientes com impressão em 3D, além de vários materiais compósitos que a engenharia avançada utiliza. Sei lá, científica e pesquisa. O Renan Anjos falando que daria para fazer impressão 3D no barco, né? E o Cauer Rocha. Adriano, sou um leigo aqui. Os veleiros brasileiros, Fez, Brasília e Delta, são capazes de atravessar oceanos? Claro, cara, muitos já atravessaram. Estão atravessando nesse momento, com certeza. Tem vários já fizeram. Com certeza. Tranquilo. Claro, depende do modelo, né? Assim, mas mesmo, sei lá, um Brasília pequeno, bem reformado, bem diagnosticado como é que tá, né? Estaiamento, antepara, tudo assim,
claro que é possível. Essa coisa, isso é uma coisa que toda hora assim fala assim: "Ah, para atravessar o oceano só se for 50 pés". Isso é uma besteira, cara, porque tudo bem, pode ser que a pessoa não se sinta confortável de não fazer com menor, mas é uma questão de conforto, porque, pô, tem tantos e tantos e tantos exemplos de barcos menores que 30 pés que atravessaram o oceano, né, recente, cara, com a Tamara Klink, agora a Teodora atravessou com 30, né, tá cheio, sei lá. Ó, a Marisca aqui, a Marisca já se aproximando aqui das gravações, é um perigo isso aqui, cara. Eh Fala, Adriano. Cara, um grande prazer te acompanhar na hora do chimarrão de domingo. Parabéns pelo excelente trabalho e estilo de vida. Um abraço direto de Caçapava do Sul, lindeiro da Tabajé. E aí, tipo, pô, Caçapava, cara, é pertinho ali, né, cara? Pertinho de Bagé, cidade maravilhosa. Fui algumas vezes pra Caçapava do Sul. E tem uma estrada. Dá pra ir pelas Falsas também, mas tem uma estrada de terra também que já fui também naquela estrada. Tem a divisa ali, que é o Camaquã, se não me engano. Acho que é, né? Ah, que saudade. Caçapava é cidade muito querida, cara. Tinha o meu irmão. Não, meu irmão ele ia pro carnaval em Lavras, que é menor, em Lavras do Sul. Divisa com Caçapava também, eu acredito. Com certeza. E o André Novelli, sempre me pego pensando em construir um veleiro basiquinho, tipo bote. Já é suficiente para aprender os fundamentos? Muito, cara. Você vai aprender horrores. Tinha uma oportunidade bem legal de fazer isso, que era na ANE, Associação Náutica de Itajaí, que tinha um curso, deve ter ainda, um curso de marcenaria naval, que você compra o material, o preço maior, acho que era esse até, de comprar o material. Aí você fazia um barco, acho que de 12, 14 pés, alguma coisa assim, e no final do curso você tinha um barco, sabe? Você tinha todo o curso ali e saía com um barco, cara, né? Então era meio caro o material, mas porque você estava fazendo um barco já mesmo, sabe? E esse é um bem legal. Deve ter outros pelo Brasil, né? Mas eu não conheço. E tem muitos projetos que você compra. O Cabinho tem vários. Tem um que o Bruno, acho que era Chesapeake Bay, alguma coisa, que era o que desmontava assim em vários, em vários não, em duas partes para você guardar, tá? Ó, o Projista Anônimo falando, iria muita resina, Kaká, vai por mim, fazer com chapas de alumínio lisinha sai um terço do valor, nem em foguete que impressão 3D se paga, olha o SpaceX, faz com chapas. Não, beleza. Não, eu também não é a minha área, né? Mas eu fico pensando em tecnologias futuras, assim, também, não, eu sei que agora não é feito, né, mas com certeza, você que manja mais aí, cara. O Adriano de Paula, fala, Xará, quando chegar em Pernambuco, não deixe de fazer entrar na Praia dos Carneiros, Rio dos Passos, dependendo da Barra, o Rio Una, em São José. Anotada a dica. Vou ver, tudo que é lugar que dá pra entrar, eu vou tentar, cara. O Cauer Rocha. Valeu pela resposta, cara. Cada vez mais empolgado com o objetivo de ter um veleiro. Começarei aulas de vela no mês que vem. Massa aí, cara. Quando passar pelo norte de Pernambuco, tem o Pontal Maria Farinha, Ilha de Itamaracá. Pô, mas eu não sei se eu posso entrar lá por causa do calado. Tem gente que falou que não, tem gente que falou que sim. Mais perto ali vou me informar, mas eu adoraria ficar um tempinho lá, mas não sei se é possível. Olá, eu estava acompanhando de Brasov, não sei como é que fala isso aqui. Agora acompanhando de volta em Samba. Onde é que fica, cara? Que massa, eu não conheço essa cidade. E o Victor Hausenberg, ele. Adriano, viu o barco que o Iberê do Manual do Mundo montou? Até o Amir foi ver dar dicas. Que massa, cara. Eu vi umas partes, eu não vi pronto, eu acho. Ele já tinha feito submarino, né? O cara curte náutica, assim. Acho que ele trabalhou na revista Náutica uma época, cara. O Rodrigo Piagetti. Olá, Adriano. Muito, muito obrigado pelo canal e todo o conhecimento compartilhado com a esposa marinizada já. Massa, cara. Abração pra vocês. Espero que vocês sejam bastante futuros no mar. Olha só, tem o cara aqui, o Vlad Radu Poena escreveu, o Victor Hausenberg escreveu, este Roman eu sunt si traiche em Brasil. Isso aqui é romeno, cara. Minha família é, eram poloneses, mas viveram na Romênia, tinham nacionalidade romena
E que massa, eu tô aprendendo romeno agora. Eu gostaria de um dia de ter mais um contato forte, assim, com a cultura romena, assim, a minha família morava numa vila chamada Karamurat, em Dobrucha, que é perto de Constança, mas hoje a vila se chama Mihail Kogaliciano, uma coisa assim. Eu não sei a pronúncia, eu não sei se acertei, né? Mas eu sei algumas coisinhas de romeno, cara. Tô aprendendo, mas muito pouco. Muito pouco mesmo. Ah, ó, o projetista anônimo, falando das tecnologias de vela, né? A gente podia falar um pouco de tecnologia de vela aqui, né? Aproveitar esse espaço. O que que você acha das velas tipo kite, pegando vento alto com sistema eletrônico para controlar ela? Eu nunca velejei de kite, então leva isso em consideração. Mas eu tenho muitas dúvidas como se comporta, assim, em diferentes situações. Não sei. Eu já imaginei assim com uma vela de backup. Mas muita gente me falou que é meio complicado. Teria que ter alguma coisa controlando, assim, né? Que nos navios é tipo um computador que faz, né? Eu acredito muito que no futuro possa haver velas infláveis ou sólidas. Por RSA, né? Tem várias soluções que. Mas porque a eficiência é bem maior, quem sabe isso possa acontecer. Pode ser que a gente tenha isso, né? Mas do kite não sei, lá há mais vento, geralmente mais alto, né? Agora, no barco pequeno, né? Não sei. O navio também, ele consegue, tipo, acho que ajuda 10% da eficiência, que no veleiro não, não seria muito, né? Não sei se a gente conseguiria ter um kite grande o suficiente, controlável, com o cabo, né? Com o cabo que aguentaria ele, não sei. Pra mim é estranho, mas é só intuição. Não tem nenhuma técnica pra dizer isso, assim. Talvez seja incrível, cara. É... A intuição engana a gente pra caramba, né? Eu sei. Não tô dizendo que não vai rolar. Não teria nem como. Nananana. Vlad Radu. Acho que a gente falou esses dias, né? Escrevi em romeno, sou romeno, e nós já falamos. Isso aí, cara. Sim, sim, sim. Olha lá, o Fábio Tanaka. Velejando a 4 nós com uma hélice de baixo, de drag duas passos, faço 400, 800 watts. Pô, numa bateria minha tem 314 amperes a 48 volts. Com 314 amperes a 48 volts, cara, é bastante. Dá uns 1.200 amperes em 12, sei lá, algo assim. Dá pra andar 12 horas em 4, 5 nós contra o vento. Pô, pô, tá interessante, cara. 12 horas é um tempo bom. Claro que às vezes nas travessias você precisa 3 dias, mas eu acho uma autonomia maravilhosa, né? E essa coisa de poder carregar 800 watts carregando é bastante. Agora, imagina que legal se conseguisse, mas eu acho que não, né? Porque assim, o gráfico de velocidade da água e carregamento não é linear, né? Eu acho que até é o cubo. Mas se parado na correnteza, né, que às vezes tem um nó e meio, assim, de pudesse carregar, ia ser muito legal em alguns lugares, né? Mas acho que não. Se tivesse uma solução, cara, eu acho que seria muito útil uma solução para carregar o barco com a força da correnteza. Mas eu não sei que tipo de tamanho de paia tem que ter, talvez não desce. Mas isso sim, cara, porque tem muitos lugares que o dia inteiro a correnteza para um lado, para o outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Se pudesse transformar isso em energia, seria maravilhoso, seria muito legal. O capitão Kimenen, desculpa, Kimenen. Me vejo tocando a minha viola de 10 cordas, viola caipira, e duetando com a minha amada a bordo de um catamarã. Sei lá, um dia convenço minha Heloísa. Vai lá, Heloísa, vai ser um sonho bacana. Imagina que dueto lindo no pôr do sol, o mar. Vive isso aí, Heloísa. Espero ter dado uma força aí. Não sei se foi claro, 400 watts é a recuperação. Sim, está gerando 400 watts, não é isso? É, em que velocidade você anda para precisar gerar esses 400? O Alessandro levou o Alessandro levou um bom ponto. A vela. Vale a pena comprar veleiros em outros países e repatriar eles aqui para o Brasil? Isso é uma longa discussão que depende, mas assim,
todo mundo que eu falei que já fez isso ou que trabalha com isso, inclusive skippers, Luciano Guerra mesmo, que é, cara, é um skipper internacional, o trabalho dele é trazer, seria maravilhoso ele trazer, e fala assim, ó, cara, barco menor que 50 pés, 45 é difícil valer a pena. Por quê? Muita gente, aí eu tô misturando opiniões dele, minhas, né? Isso é ele que falou. Agora, coisas que eu levantei, assim, falando com muita gente que é do ramo. E eu dando uma olhada também. Muita gente olha o preço do barco assim, ó. Não tô falando que é o seu caso, tá? Mas assim, muita gente que eu conversei levanta, não, porque é muito mais barato, que não sei o que lá. Cara, e só o fato, parece bobagem, mas assim, só o fato de você converter de euro, você multiplica por 6, o cara já leva um susto do valor real, porque ele nem parou pra ver quanto que é em euro aquele valor ali, tá? Ainda menos que no Brasil, certo? Mas aí eu vou botar na ordem que as coisas são calculadas, tá? Tipo, pô, qualquer barco que você vai comprar aqui no Brasil ou você vai comprar na Europa, você vai ter que preparar ele para trazer, cara. Você não vai, nenhum skipper vai aceitar, né? E nem você deveria pegar o barco e trazer. Você vai ter que fazer reforma, você vai ter que checar, você vai ter que, sei lá, e pagar mão de obra em euro, né? Ou você mesmo fazer, isso demora pra caramba, né? Vai ter que subir o barco lá e tal. Não tô dizendo que não vale a pena, mas só dando uma perspectiva, assim. Aí você vai ter que preparar, se o barco já não é para mar aberto, vai ter que comprar as coisas em mar aberto. Hum, É mais barato lá, provavelmente balsa, epíribe, não sei o que lá, né, tal. Isso é fato. E aí você tem que trazer. Se for você mesmo trazer, pô, tem uma coisa que é legal, que é uma aventura bacana, se você tiver o tempo. Talvez seja uma coisa que você queira fazer e seja maravilhoso e também, né? Mas não é rápido. Não, não olha assim, ah, tantas milhas, vou a tantos nós, são tantas milhas, então vou demorar um mês. Não vai, cara. Tipo assim, porque tem o tempo, as janelas, tem que se preparar, vai demorar bastante tempo. E um skipper profissional cobra uns 15 mil euros. Então você já soma o preço do skipper se você não for você mesmo trazer, e esse é só o valor dele, sem alimentação, sem combustível, sem, né, alguma coisa que quebra no meio do caminho. Então aí você traz aqui. Quando você chega a isso, tem o valor do barco, da reforma que você fez, do skipper, e você tem que pagar o imposto, sei lá, não sei, mas é quase o dobro, 70%, não sei, de todas essas coisas. Não só do valor que do barco você pagou, do transporte, inclusive, do valor do skipper. E aí em alguns casos pode dar certo, mas não é tão fácil. Tanto é que quando diminuiu o valor para importação, todo mundo, nossa, agora vai ter vários barcos vão acontecer, vai aparecer um monte de barco, vai, vai ser maravilhoso, que a gente vai ter muitas opções de barcos importados aqui. Cara, não aconteceu. E, tipo, não aconteceu. Assim, eu vi alguns barcos importados, aconteceram alguns casos, mas não tem um monte de barco importado no Brasil. E, pô, quantas pessoas poderiam ter feito isso e pesquisaram e tal, né? Poucos fizeram. Então, assim, eu acho que pode ser legal, sim. Eu não tô falando que nunca é legal. Eu acho que em alguns casos pode ser legal, mas eu acho que as pessoas se iludem muito achando que, tipo, nossa, uma solução mágica e vai resolver. Agora, se você for comprar um barco para dar a volta ao mundo e não voltar no Brasil, aí pode ser que a conta feche melhor. Agora, eu acho massa sair do Brasil. Independente de qualquer coisa. Pra mim, só isso é uma coisa incrível, assim. Sair do meu país e poder voltar para cá é uma coisa que eu não trocaria. Muitas e muitas pessoas já mostraram o barco, já falaram. Nossa, muita gente falou pra mim: não, vende teu barco e compra outro lá, tal. Não quero, cara. Não vou fazer. Ah, na conta, fecha o Instagram. Não quero. Quero conhecer o Brasil, sair e talvez um dia eu queira, mas hoje eu não quero, não. Vamos ver outras coisas assim, ó. Acho que vai ter umas perguntas que eu levantei aqui, peraí. Mesmo que não tenha vantagem, liberaria toda. É... Ah, do kite. Mesmo que não tenha vantagem, liberaria toda a parte de cima do barco, né? Daria até para encher ele nos painéis solares, seria no mínimo peculiar. Ah, do kite. Ah, pode ser. Turbinas eólicas, acho que funcionaria. De gerar energia para, em vez de ter vela, gerar energia e aí tocar o motor. Será que fecha essa conta?
hidrogerador, já vi. E podemos desenvolver um acoplamento magnético para o motor elétrico e evitar perfurar o casco. Olha, cara, pra rolar energia? Cara, hein? Balanço quer testar essas coisas aí. Desde que vocês não afundem meu barco. Deixa eu ver, não venha com um negócio desse tamanho gigante que eu não tenho, não vou ter mais espaço pra ter minhas coisas aqui. Deixa eu... ó, se desse pra carregar a bateria com hélice enquanto veleja, já seria incrível. Não, mas isso dá no motor elétrico. Enquanto você veleja, você carrega a bateria. Mas eu acho que isso, no meu caso aqui, numa travessia oceânica grande, eu acho que sim. Mas no meu caso, assim, que 2, 3 dias, isso pra mim não seria. Se queria parado, seria muito, 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 muito mais útil no meu caso. O Alessandro falou: Ah, mas eu quero comprar um barco para velejar pelo Mediterrâneo. Claro, aí compra lá, né, cara? Aí não tem, né? O investigador botou: Não temos fabricantes de veleiros médios. A importação de veleiros desse porte é inviável. Na sua opinião, o que poderia ser feito para aumentar a oferta de barcos novos no Brasil? Barcos médios, você diz assim, 30 pés, alguma coisa assim? Não sei, cara. É delicado, porque concordo com você muito. Esse tipo de barco não está sendo fabricado praticamente, e a gente precisa repor, porque é um barco de entrada legal, né, cara? É difícil se imaginar assim, mesmo quem tem grana, quer comprar um barco novo, de cara vai comprar um Delta 41 que tá, sei lá o quê, 1,5 milhão, 2 milhões, né? Não vai, né? Assim, de cara. Quer dizer, muitos vão, mas tem que estar muito afim. É, mas o problema de um barco menor é que ele também às vezes pode sair caro. Não adianta ter o cara conseguir fazer um barco aí, um 28, um 30 e sair muito caro. Porque, porque aí, de repente, enquanto tiver estoque de usado assim, de repente o cara compra um 35 usado e é mais barato, sabe assim? Então, não sei. Imagina se o cara que tá com uma grana. Que grana você acha que esse cara que tem o perfil desse barco médio, que eu imagino que tem uns 30 pés, que grana ele tem, sabe? Pra comprar um barco novo, pra fazer um barco novo, né? Tipo, porque um barco de 30 pés novo, cara, vai sair uns 600, 700 mil, certeza. Sabe assim? Nos moldes que a gente talvez um Tique, esses barcos que não tem, que são muito legais também, mas é tudo com cabo, né? Metal, não tem peças de metal, talvez menos. Mas tem um amigo, cara, que fez um Kiribati 36. O cara, pô, mecânico, tinha tudo, habilidade, tinha equipamento, tinha um galpão, tinha uma ponte rolante no galpão dele, cara. E ele gastou mais de 1 milhão pra fazer um Kiribati 36. Então, assim, não é barato fazer. Porque, cara, o motor hoje já tá. Você vai gastar uns 100 mil. Aí você vai fazer um mastro, já também é mais, sei lá, acho que é uns 100 mil, mais 100 mil. Então você vai somando tudo. Já foi 200, cara. A gente nem começou a fazer o barco direito. Então, um barco médio, eu tinha que ter muito mais, mas difícil conseguir fazer com um preço competitivo. E não é nem questão assim, o cara vai chutar o preço lá em cima. É, sei lá, a realidade mesmo. Mas eu acho que tinha que ter. Tinha que estar. Tinha que ter. O que mais aqui? Abraço de Quebec, do Canadá, cara. Sou de Aracaju. Que massa, Miller Ramos. Vários anos afora navegando nos mares daqui. Seus vídeos me fizeram curtir a terrinha à distância. Saudade das águas quentes, esperando você por aqui. Pô, aí deve ser gelado pra caramba, né? Mas deve ser lindo. O Canadá, eu acho que é um país que deve ser muito incrível, cara. Adriano, você tem assistido as provas do CUGP? Se sim, o que acha dos foils? Pô, não recentemente. Oswaldo Benedetti, beleza, cara? Não recentemente. Os foils eu acho que é maravilhoso, mas ainda, dependendo dos foils, tipo, que nem tinha aquele Gunboat. Lindo barco, catamarã, assim, regateiro, massa, mas ao mesmo tempo que era regateiro também era bonito, luxuoso até. Mas um capotou, né? Então, assim, aquele tipo de foil extremo pra vela de cruzeiro eu acho complicado, cara. Complicado. Agora, tem aquele mais em C, né? Eu falei isso no episódio até. Esse mais em C eu acho mais tranquilo porque ele não é tão extremo, ele só levanta um pouco a linha d'água e tal, né? Então eu acho que aí sim. Mas acho que tem que amadurecer mais isso. Não sei se
Não sei se eu queria morar num e sair velejando por aí com barco com folha agora, assim. Deve ser divertido pra caramba e pra regata é demais, né? O Edilson Carlos Souza. Seu canal está para vela como o aéreo por trás da aviação está para aviação. Caraca, cara, obrigado, cara. Muito em breve haverá uma flotilha dando a volta ao mundo por conta do Adriano. O Thiago falando, tá chegando na minha terrinha, Maceió. Sim. O Renan Anjos falando, existem turbinas eólicas residenciais na Europa, acho que funcionaria para um modelo híbrido, pois a redundância é essencial na aeronáutica. O projetista anônimo falou: tem um gerador eólico que é uma vela, tipo parapente, que ganha altura puxando cabo gerando energia. Funciona parado e dá pra dobrar e guardar numa mochila. Não tem. Não tem nenhum testado no barco. É, eu já vi isso aí também. Eu conheço pouco disso, cara. É, aqui, Adriano, a corrida que o Amir Klink citou e ficou maravilhado é em Guaraqueçaba. Em Guaraqueçaba mesmo. A canoa a motor de 5 cavalos que foi a vencedora chegou a velocidade de 27 nós. Ah, tá, não. Guaraqueçaba é a motor, cara. Sim, não, eu tava falando de Antonina. Eu gravei em Antonina, que era a vela, que eu gosto mais. Mas eu sei que é mais tradicional a motor aí, né? Que é legal pra caramba também. O Adriano de Paula fala: Vivo nos Estados Unidos e estou fazendo curso de vela para ter certificações. Pretendo comprar meu veleiro aqui mesmo e viajar pelo mundo. Pretendo viver da vela, seja sendo skipper, dando aulas de manutenção. Que massa. E o Renan falou: fale da recente divulgação do projeto de veleiro da Ferrari. Cara, não vi isso aí, cara. Fiquei curioso até, hein? Veleiro da Ferrari. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ih, estraguei o. E abri uma janela aqui e joguei para um outro lugar que eu não consigo. Deu um pau aqui no meu iPad, cara. Deixa eu ver aqui. Que é o que monitora aqui. Espero que vocês estejam me vendo ainda. Acho que não. Senão eu já. Acho que é só no Continuity que deu problema aqui. Deixa eu ver. Estão vendo sim, estão vendo sim. Deixa eu jogar aqui. Fiquei curioso aí do veleiro da Ferrari, vamos ver. Ferrari Sailboat. Vamos ver o que eu acho. Nossa, é tipo cheio de folha e tal. The Yachting Magazine, deve ser isso aqui. Ferrari Hyper Sail. É. Então, assim, ó. Claro que é maravilhoso, né? Mas é. Deixa eu ver se eu consigo jogar aí pra vocês. Todo mundo ver por aí. Acho que eu vou conseguir. Só pegar a imagem aqui. Acho que eu consigo botar a janela, sei lá. Ah, mais fácil botar foto. É. Então, é uma coisa meio. Gosto e não gosto. Porque, assim, claro que é uma máquina incrível e que é demais, mas ao mesmo tempo, cara. Create new. Não, create new image. Ah, tá. Eu apanho com o seu OBS aqui que eu faço ao vivo, que eu não uso muito, mas. Tipo, eu conheço até como é que funciona bem, mas não tenho as coisas na minha mão, assim. Tipo, eu tenho que pensar bastante pra onde estão. Aqui. Vou botar pra vocês verem essa maravilha de veleiro. Tadá! Bem na frente da minha cara. Vou diminuir um pouquinho isso. Ó, eu vou vir pra cá, ela vem pra cá. Não, é o contrário. Então, cara, velejar isso aí não é a mesma tipo de o mesmo tipo de velejada que eu faço, assim, né? Tipo, é meio. Tem um amigo que. O Alban Russolan, que hoje tem uma padaria maravilhosa chamada Rossolan, que é lá em Porto Alegre, e ele velejou de modo 70, né? E velejou com outros barcos extremos, assim. Ele fala, cara, não é gostoso. É tipo, treme, é um barulho desgraçado. Não é uma coisa, vou passear com a minha família. Não é, cara. É um negócio barulheira, tipo motor, assim, cara. É um negócio absurdo. E eu acho que deve ser tipo assim, né?
É tipo uma Ferrari, né, cara? É pra correr, não é pra curtir ali e tal. Então, é um tipo de coisa que a vela vai bastante pra esse lado, mas acho que vela de cruzeiro, a nossa vela, assim, pra morar no barco, pra viajar pra outros lugares, não consigo imaginar. E eu não sei se isso é um negócio que você pode confiar. Você tem que ficar ligadaço, eu acho, pra velejar nisso aí, né? Assim, qualquer coisa. Imagina se embica se, se vai pra frente esse bico aí, pega uma onda e tal. Com muita onda, hein? Com certeza deve ser horrível isso aí. Então, tipo, é massa, mas também não sei. Tipo, é uma máquina maravilhosa, né? Sim, com certeza isso é. É, deixa eu ver aqui, ó. Deve andar muito, cara. Pô, vocês andaram vendo, cara, que como tem embaralhado o GPS na Europa, mais pro leste europeu, né, por causa da guerra da Crimeia já foi, guerra da Ucrânia, e no Estreito de Hormuz, lá no Oriente Médio, né? Imagina você tá atravessando lá à noite e tal, o GPS some. Pá. Navegar com carta, cara, nesses lugares principalmente, mas é uma coisa que você tem que saber, cara. Porque se você quiser dar uma volta ao mundo é bom, porque nunca se sabe quando é que é, e é uma coisa que é uma habilidade que não é rápido, assim, você tem que estar fazendo direto para ter segurança e garantia, assim, né, de que tá fazendo a coisa certa. O Adriano de Paula, obrigado por tudo, foi através do seu trabalho você mostrou um mundo que até então era desconhecido para mim. Sempre quis viver no mar e do mar e no mar de alguma maneira. A Vala me escolheu. Que massa, cara. Abração pra você também, cara. Ah, é. O Fábio Tanaka falou: o maior problema do vejo do gerador eólico é o barulho hoje em dia. Compensa mais a placa solar, mesmo que se for colocar ela em um arco das bifaciais, são excelentes porque pega o reflexo do mar. Então, o meu gerador eólico aqui, cara, era uma marca meio ruim também, mas gerou muito pouco, tremia, não era tanto barulho, também tinha, mas tremia quando tava no quarto ali, e era um gerador de pânico, cara, assim, às vezes tava, aí a Ana já ficava assim, cara, o que que é isso, tal, deve estar 40, nossa, eu olhava, tá 15. Então, mas eu acho assim, ó, que aqui tem muito sol, mas tipo, sei lá, no Mediterrâneo, inverno, eu acho que aí pode ser legal. Um lugar que tenha vento, mas que no inverno tem bem pouco sol. Eu acho que aí tem mais sentido. O pessoal que vai pra Antártida, pra Antártida eu já vi colocar dois, porque lá, embora tenha sol direto no verão, né? Também é um ângulo ruim, assim, né? Não é um. Maravilha. Vamos ver o que tem mais aqui. Ó, que o cara. Tem, o Josenildo Batista falou: tem veleiro tipo Fusca mais em conta? Ah, não sei se exatamente, né? Mas tem muitos veleiros dos anos 80, assim, alguns Velamar, tipo o meu, tem o Brasília, são barcos que são mais em conta, assim. Na real, ó, tá rolando uma coisa agora que tem baixado o preço dos veleiros um pouco, cara. A demanda diminuiu um pouquinho, assim, não baixou um monte, não vai voltar igual que era antes da pandemia, mas deu uma andada, eu acho que se bobear é uma época boa de comprar veleiro agora, cara. Dá uma procurada aí. Está saindo alguns negócios assim e a galera tá vendendo um pouco mais barato. Então essa Ferrari tá mais pro seu GP. É isso aí, esse tipo de vela. É lindo, é demais. Mas claro, tem muitas coisas que a gente tem no veleiro que vieram de fato da vela competitiva, né? Catraca, por exemplo, né? Que só apareceu nos veleiros tipos nossos na década de 40, sei lá, né? Mas tava na America's Cup, eu acho que dos anos 20, anos 10, uma coisa assim, do século passado. Então tem muita coisa assim como a Fórmula 1, né, lançou um monte de não sei se foi inventado lá, talvez não, mas tipo, sei lá, ABS, essas coisas assim, né, recuperador de energia, essas coisas tudo que aparecem primeiro, né, no esporte, depois aparecem, né. Mas eu não sei, esses folhos parecem, por enquanto é muito extremo. É isso aí, galera. Que é 1 hora e meia já de conversas, me aturaram 1 hora e meia, acho que tá bom, né? Mais alguma pergunta aí que vocês gostariam de fazer?
Vocês têm gostado dos vídeos agora quarta-feira? Pô, dá um trabalhão, né, cara? Eu tô louco. Que loucura que é fazer isso. Mas eu tô botando agora todo vídeo quarta. Às vezes live, e quadros diferentes que vocês têm acompanhado aí, né? Tô testando o que que funciona, o que que não funciona, o que que é bacana, o que vocês gostam. Mas é legal ter no meio da semana alguma coisa assim e possibilita fazer coisas diferentes, né? Então tem sido bem bacana pra mim. Dá muito trabalho, mas é uma alegria, cara. E é isso aí. Muito, muito obrigado por estarem aqui comigo. Foi um prazer. Obrigado por sempre estar aí, né? Tipo, galera que me apoia, galera que compartilha, que dá like, né? Pô, eu tenho, pô, a minha vida aqui, né, maravilhosa que eu tenho, eu devo muito a vocês. E eu sou muito, muito grato. E vou fazer mais essas conversas aqui. Vamos ver se rola pelo menos uma vez por mês pra gente bater um papo assim. Também é massa ter pra mim, essa conversa assim, né? Eu gosto bastante. Tá bom? Um super abraço. Agora tem legenda, cara, em tudo que é língua do canal. Então, assim, se tem amigos de fora que querem mostrar o hashtag Sal, mostrem, cara, porque tem muito conteúdo legal que acho que a galera ia gostar. Como é que é a vela no Brasil, mostrar como é que é o Brasil. Mostrem pra galera, assim, porque. E eles vão assistir um vídeo e vão ter outros vídeos com legenda também. Eu meio que desisti da. Essa é uma coisa de IA que eu fazia que. O YouTube faz automático, mas que é a voz por IA, né? Mas eu acho que ainda não tá lá ainda, essa dublagem por IA. Ainda tá meio estranha, assim, sabe? Acho que não é a síndrome do impostor, que é quando quase é igual, fica meio. Talvez, acho que daqui a um tempinho vai ficar bom, mas agora não tá. Mas eu botei legenda em tudo. Em vários. Tem japonês, tem inglês, espanhol, italiano, francês. E alemão, falei alemão? É. E agora que eu botei em todos, eu vou começar a pensar em outras línguas. Vamos pensar, né, ver outros países que assistem, que já assistem em inglês, sei lá, né, e começar a botar em tudo. Até romeno eu tô a fim de colocar em breve. Tá bom, galera? Ó, pô, brigadão, cara. O Carlos Mendonça mandou 2 libras. Pô, brigadão, cara. Valeu mesmo. E apoia o canal, né, cara, e me ajudem aí se vocês puderem, se vocês acharem que o canal merece. E o Carlos falou aqui, né, tipo, vi que você está na minha amada São Chico. No Rio São Francisco, você diz? Eu tô em Aracaju. No Rio São Francisco que eu vou. Será que é isso que você tá falando? É que o Advasoc, advogado associado, é isso? Não sei. Falou assim: imaginando um veleiro com laço todo feito de baterias, tipo, utilizadas nos veículos e um ou dois motores elétricos para impulsionar o veleiro carregamento por placas solares. Não, é meio essa ideia aí do futuro, assim. Só que tem uma coisa: a placa solar sozinha, claro que vai ajudar bastante, mas se tu pegar a área que o veleiro ocupa, a quantidade de energia que o Sol entrega, ela é fixa, assim, né? Ela não muda. Então, por exemplo, se tu pega, e aí, tipo, e ela vai mudando durante o dia, né? Então, um dia bom vai ter 1.000 watts por metro quadrado, que é como as nossas placas, a capacidade nominal delas é medida assim, por exemplo, a placa é 500 watts. Então, quer dizer que num dia com que está dando 1.000 watts por metro quadrado, com o Sol bem no ângulo, com 25 graus de temperatura, ela dá 500 watts. É isso que quer dizer. Às vezes ela pode dar mais ou menos, dependendo da temperatura, né? Mas geralmente dá menos. Geralmente também menos. E outra, isso vai ser só de meio-dia, durante 1 ou 2 horas, entende? Talvez naquela área do barco não há energia suficiente para carregar as baterias para ele andar 24 horas com o barco, entende? Então, só a solar é meio complicado, tem que ter outras coisas. Ou, claro, velejar e às vezes ao motor rola super bem. Aí, claro que rola, né? Ou você tem um banco grande que ficou 5 dias carregando e aí você vai andar um dia, sei lá, dois, né? Aí rola. Mas a placa solar, eu sou fã, cara. A energia solar é a melhor energia que tem no barco, mas ela tem as suas limitações, eu acho que nem de tecnologia, da física mesmo. Engenheiros estão aí, me corrijam, por favor. Se eu tô falando bobagens. Agora me empolguei, vou responder mais umas aqui. É...
Adriano, põe no começo do vídeo a informação da legenda disponível para os gringos. É uma, né? Várias línguas, assim. O YouTube meio que coloca automático, eu acho, mas é. Ah, Uncanny Valley. É o nome dessa. Quando tá quase lá. É isso aí. Mas não sei se fala Síndrome do Impostor também, não sei. Ah, o Edilson falando. Às vezes vem essa ideia aí, podia ser mesmo, cara. Podia fazer um quadro tipo, onde anda tal figura? As primeiras entrevistas, afinal são 12 anos de história. 14 anos. Não, 12, desculpa. 12 anos. É, né? 24, 14 para 26, 12 anos. Nossa, eu errei. Sabe mais que eu, hein? É... Ah, você teve em São Francisco do Sul. Sim, cara, na Marina do Capri. Nossa, é delicioso lá, cara. Que lugar bom. Nossa, lindo. E aquela marina bem legal. Bem legal. Meio longe pra gente, né? Quando a gente ia no mercado era mais complicado. Mas tem uns mercadinhos lá agora. Mas eu amei ali, cara. Muito legal. Saudações. Saudações. O Ecodromos mandou. Abração pra você, cara. O projetista anônimo falou acho que da placa solar, ele tá falando, não tem que corrigir, está 100% correto. É, é uma questão de energia que o sol entrega ali. Porque a gente pensa assim, né? Tem 20% hoje as placas solares de eficiência aí, mais ou menos, né? Aí tem aquelas de perovskita que eu falei, que usaram em satélite, tá ainda pouco uso, elas duram pouco, elas chegam a 30. Então, é de se imaginar que a gente consiga um dia 50, 45% de energia, né? Mas mais que isso, sei lá. Por exemplo, assim, uma placa solar que pega 100% da energia do sol. Pô, seria. Tipo, você não conseguiria enxergar ela, porque iria tudo preto, porque ela não vai refletir nada e ela não aqueceria. Não vai acontecer, né? Isso aí, tipo, a gente nunca vai conseguir, mas acho. Ó, a eficiência das placas solares está entre 30 e 40% da área em momentos específicos do dia. Isso aí. Né? E é o que eu falei, é verdade, né? Acho que assim, 100%, cara, não tem. Ela não poderia aquecer e teria que ser tu olhar pra ela e preta, que nem aquela tinta que tem Vanta Black, que é uma tinta que é quase 100% preta, no sentido de nenhuma reflexão, assim, né? Só que acho que fazendo isso não ia ter reflexão, mas ia perder em calor pra caramba, uma tinta preta no sol. Teria que ser um negócio muito mágico, uma tecnologia que a gente não consegue, não dá nem pra imaginar. Mas eu adoro, acho que é fantástico, nem questão de adorar, é uma tecnologia, melhor energia que o velejador tem, cara, é a do sol. Não faz barulho, manutenção. Minhas placas estão aí vão fazer 10 anos e, pô, nada de manutenção, sabe? É a melhor coisa que a maior parte da energia tem que vir daí. Maravilha, meus amigos. Tá na hora de eu ir. Detesto a dor do parto. Tenho que partir. Até mais, queridos. Foi um prazer. Meus agradecimentos. Faço de novo agora a todos. E até uma próxima live de novo, né? Com mais coisas pra gente conversar aí, mais dúvidas. É isso aí. Até mais, galera. Olá. Câmera transmissão. Aqui o projetista falando, acho que nunca vai passar de 45% por causa das limitações físicas. Não sei se eu tô vivo ou não.